Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre vegetação e sobre biomas. Mas é importante relembrarmos que bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. O que significa então falarmos em biomas? Significa que vamos estar observando áreas que apresentam características de vegetação, de seres vivos, de animais com características comuns, onde nós conseguimos identificar ao olhar no mapa quais são as características dessas áreas, a exemplo do que pode ser observado na imagem que aparece do lado direito da sua tela, onde a nível regional, ou seja, no caso do Brasil, nós conseguimos identificar mudanças como, por exemplo, bioma amazônico, cerrado, pantanal, mata atlântica, pampa e caatinga. Conseguimos observar características de cada uma dessas formações, tanto vegetais e também dos seres vivos que habitam essas áreas, que vão dispor de características diferentes. O bioma amazônico, que é o primeiro que eu trago aqui, ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Ele apresenta a floresta amazônica e, além de apresentar a floresta amazônica, apresenta um clima com temperaturas elevadas o ano inteiro e um clima que dispõe de chuvas de forma bastante regular. Então nós temos ali o clima tropical úmido e também o clima equatorial, que vai fazer com que essa vegetação seja bastante exuberante, seja bastante extensa e que as suas plantas tenham folhas bastante grandes, o que resulta no processo de evapotranspiração, onde as temperaturas elevadas vão promover a liberação de água na atmosfera, mantendo o ciclo hidrológico numa velocidade bastante acelerada. E aí nós temos algumas subdivisões dessa floresta amazônica, onde nós temos as florestas de terra firme, que são as áreas que nunca têm contato com a água dos rios, ou seja, são áreas que nunca são inundadas. Nós temos as florestas de várzea, que ocorrem justamente nas áreas que temporariamente são alagadas e as suas plantas, por sua vez, conseguem se adaptar a essas características, e a floresta de igapó, que ocorre justamente nas áreas que estão constantemente alagadas. Já o bioma cerrado, ele é justamente uma transição, ele é um bioma que se caracteriza pela transição entre floresta amazônica e outros biomas, seja a caatinga ou sejam outros biomas como o Pantanal. Esse cerrado, ele também é conhecido como a savana brasileira, onde dispõe de árvores mais espaçadas, galhos retorcidos, e aí existe uma mescla entre vegetação com porte mais elevado e vegetação rasteira. E à medida com que se sai da floresta amazônica e caminha-se rumo ao sertão nordestino, a caatinga, percebe-se que a vegetação vai se tornando cada vez mais espaçada e o porte das árvores também vai reduzindo. Aqui as imagens que você visualiza na tela mostram para você justamente algumas imagens do bioma cerrado, essas árvores com galhos retorcidos, já mais espaçadas entre si. Nós temos a caatinga justamente presente no semiárido nordestino, sendo uma vegetação, um bioma caracterizado por temperaturas elevadas, por baixos índices pluviométricos e por dispor de uma vegetação adaptada a essas características. E ainda uma vegetação que, com a presença pequena de água, consegue rapidamente se desenvolver e aí perpetuar a sua espécie. Conforme pode ser visto nessas imagens aqui, durante o período de estiagem e durante o período de chuvas. Perceba a transformação que ocorre na paisagem justamente em função da presença de chuvas e da presença de umidade. Aqui, por mais que a gente pense que esse solo, essa vegetação está morta, ela está suportando essas condições de clima adverso. Quando ocorre a presença da umidade, rapidamente ela se desenvolve. Já o Pantanal, sendo um outro bioma característico brasileiro, não se caracterizando como um pântano, pois o pântano, existe a necessidade de que ele esteja alagado durante todo o período do ano, o que não acontece no nosso Pantanal. Existem momentos de cheias dos rios e momentos de estiagem, momentos que as áreas estão cobertas por água e áreas em que elas estão secas. Então é por isso que ele não se caracteriza como um pântano. Mas o Pantanal cobrindo cerca de 2% do território brasileiro e é uma planície sujeita à inundação. Então algumas áreas acabam sendo inundadas. Já a Mata Atlântica, aonde está localizada a Mata Atlântica?
Mata Atlântica encontra-se localizada na faixa litorânea brasileira e ela compreende uma infinidade de tipos climáticos, partindo desde o clima tropical litorâneo, tropical úmido, chegando até os climas subtropicais na região sul. E nós vamos perceber que, em função de todas essas mudanças climáticas, esse bioma dispõe de uma grande biodiversidade e é o bioma que mais foi comprometido pela ação humana, pela ocupação humana no território brasileiro. Haja vista que a ocupação se deu do litoral para o interior, onde nós tivemos a maior concentração populacional na faixa litorânea. E aí nós temos os pampas, também conhecido como os campos gaúchos, aonde a vegetação ela é composta por gramíneas, vegetação de pequeno porte e áreas que facilitam muito a prática da pecuária e também da agricultura. Neste vídeo nós falamos sobre os biomas brasileiros, espero que tenham gostado e até breve!